seu original, na sua primeira edição, digamos assim, ela não tinha divisão de capítulos e versículos. Era uma história contada num todo. Ainda mais no livro de Lucas, que foi alguém que pesquisou para escrever o que escreveu. Que foi alguém que foi atrás das informações para escrever o que ele escreveu. No início dessa história, antes de chegar neste versículo, a Bíblia diz que vem um homem correndo até Jesus. E ele vem correndo até Jesus e se prostra. Se você esteve aqui na quarta-feira, no culto Visão de Jesus, você ouviu essa mensagem. E a Bíblia e a Escritura é maravilhosa por isso. Porque a Bíblia não se desgasta quando alguém prega. Ela não perde o seu efeito porque alguém já o pregou. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma. Antes, agora e continuará sendo depois. Esse homem vem correndo até Jesus e ele se prostra. Como sinal de adoração. Como eu falei no início, propositalmente, do momento da adoração, que a adoração para nós, ela é baseada muito mais naquilo que nós vemos, do que de fato aquilo que ela é. Então, uma atitude de se prostrar diante de Jesus, para quem está observando, pode ser logo carimbada, ou pode ser afirmada como uma adoração. Um ato de levantar a mão num culto, ou de derramar algumas lágrimas, pode comprovar para mim e para você, que é uma adoração legítima. Porque a gente não consegue ver o que as pessoas pensam, as intenções com que elas fazem as coisas. Porque nós, seres humanos, nós somos muito espertos. Nós somos criados com uma complexidade muito grande. A gente desenvolve capacidade de fingir algo que não estamos sentindo. A gente consegue demonstrar um sorriso quando na verdade nós queremos chorar. A gente consegue chorar quando na verdade não estamos tão tristes assim para chorar. E isso na esfera comum. Você consegue fingir uma voz de doente para dizer, eu não vou hoje. Você consegue fingir uma voz de doente para cancelar aquele rolê que você marcou. Eu não vou poder, estou meio gripado. E quem ouviu você falar, vai entender que realmente ele está doente. Então a gente consegue fingir. Deus, sabendo dessa nossa capacidade de fingir, ou de omitir a verdade, quando se tratava de adoração, Deus saberia que nós também conseguiríamos fazer a mesma coisa. A gente ia conseguir chegar num culto, levantar as nossas mãos, derramar uma ou duas lágrimas e dizer, estou te adorando. Quando na verdade, a nossa vontade era de estar em nossa casa. Se você olhou no relógio aí 2 ou 3 vezes, você deixou claro que eu queria estar em outro lugar. Mas se eu olhar para você agora, você não vai querer demonstrar para mim que você quer ir embora. Você vai fingir que você está prestando atenção. Só que uma hora ou outra você vai ser denunciado pelas suas próprias ações. Porém eu não estou dentro da sua mente, não sei o que você pensa e não sei a sua intenção. Quando Deus criou o homem, sabendo a máquina complexa que esse homem seria, Deus colocou no homem algumas coisas que o denunciam quando a sua ação não é na verdade a intenção interior. A gente conhece o boneco de pó que Deus fez, e depois de fazer aquele boneco de pó, soprou no seu nariz, nas suas narinas. Este sopro que foi dado ao homem, a Bíblia diz que aí o homem se tornou alma vivente. Esse sopro, que está lá no livro do Gênesis, no seu original no hebraico significa ruach.
Algumas Bíblias vai dizer, e ele soprou o espírito de vida. O nome é Ruach. Vamos entender. Deus criou o bonequinho Adão, soprou algo no nariz dele, que é o espírito de vida. Eu não sei você, mas eu já tive dificuldade de compreender o que é o espírito do homem. A gente sabe que temos um corpo, a gente sabe que temos uma alma, e a gente afirma que temos um espírito. Eu não sei você, mas eu queria entender o que era esse espírito. Alguns trazem uma experiência em uma outra religião, de que o seu espírito é você, só que transparente. Você já assistiu um filme em que o espírito sai do corpo, é a pessoa com a roupa que ela está, só que transparente. Mas esse não é o espírito do homem. O espírito do homem foi aquilo que foi soprado em Adão. O espírito de vida, a respiração de Adão, é uma fagulha de Deus dentro do homem. Então, Deus colocou esse dispositivo no homem. Eu coloquei em você um espírito de vida, um fôlego de vida. Então eu consegui colocar uma trava de segurança. Deus colocou uma trava de segurança em mim e em você. Porque no corpo a gente consegue fingir algo. Na alma, que é o nosso intelecto, nossa inteligência, as nossas memórias, a gente também consegue fingir algo. Mas naquilo que Deus colocou em nós, não conseguiremos fingir diante dele. A Bíblia diz em João, que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em corpo e em verdade? Não. Que adorem em alma e em verdade? Não. Que adorem em espírito e em verdade. A adoração é incenso. Na Bíblia se produz um incenso. E como se sente o incenso? Você ouve o barulho dele chegar? Não. Muitas das vezes ele é imperceptível aos seus olhos, mas a essência, o cheiro, você sente com o... Vocês foram embora? Com o nariz, gente. Aonde Deus soprou o fôlego do homem. Então entenda, o homem se tornou ser vivente. Respira. A adoração é um fôlego que sai de dentro da nossa, do interior, de dentro do homem, dos mais profundos do homem, e produz um incenso que ao chegar tido por quem deu o primeiro sopro de vida no homem. Por isso que a gente não consegue fingir adoração diante de Deus. A gente não consegue produzir um falso incenso, uma falsa adoração, porque ela sai do espírito de vida que Deus te deu, e esse espírito aí não mente para quem o soprou dentro de você. Mas aquele homem chegou correndo, e a primeira coisa que ele fez foi se prostrar. E quando ele abre a boca, então fica muito mais lindo, porque ele abre a boca e diz: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Bom mestre. Ele soube colocar a palavra perfeita na hora perfeita. Ele se tornou um profissional no que ele estava fazendo. Ele se prostrou e quando levantou seu rosto disse: bom mestre. Quem que está ensinando, quem que é um discipulador, não vai ouvir essas palavras dizendo, está reconhecendo quem eu sou. Mas Jesus olha para ele e diz: por que me chamas bom? Bom é só um que está no céu. Para quem viu aquele homem chegar, se prostrar e falar o que falou, esperava de Jesus uma resposta de bendito. Eu encontrei uma adoração perfeita. Eu encontrei um verdadeiro adorador que ele se prostra e ele também sabe falar o que precisa ser falado. Porque as pessoas que estavam em volta não conseguiam ter acesso a essa fagulha que eu te falei da adoração. No espírito, a intenção. Quando ele se prostrou, as pessoas disseram: é um adorador.
Quando ele disse bom mestre, você disse, ele sabe com quem está falando. Mas quando Jesus responde, surge um ponto de interrogação em quem está em volta. Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Parece que ele está preocupado com a vida na eternidade. A preocupação dele é, será que eu estou fazendo tudo certinho para herdar a vida eterna? Será que no checklist de Jesus eu estou conseguindo fazer tudo o que ele pediu para fazer? A primeira resposta é, não me chama de bom, porque bom mesmo é o meu Pai. A outra resposta é, você observa os mandamentos? Você sabe dos mandamentos que estão escritos? E aquele homem, ouvindo isso, ele disse, eu observo sim os mandamentos. E todas estas coisas eu tenho feito desde a minha mocidade. Esses mandamentos que você citou para mim, Jesus, são muito conhecidos, e não só conhecidos, são praticados na minha casa. Na minha casa a gente não rouba ninguém. Na minha casa a gente não adultera com ninguém. Na minha casa a gente não mata ninguém. E lá na minha casa honramos o meu pai e honramos a minha mãe. Ou seja, ele olhou para Jesus e disse, o que você me pediu, eu faço. Agora vamos ao segundo ponto. E a minha vida eterna? Esse jovem demonstra tudo que é visível, tudo que é escrachado para a gente. Você percebe que os mandamentos que Jesus falou para ele só conseguiria ser comprovado se fossem pegos ali no ato? Se alguém matasse, então aí chegava a religião e falava, você matou, você vai ser condenado. Só se configurava um adultério se fosse público, se as pessoas se descobrissem. Ele só não seria considerado alguém que honrava o pai e a mãe se fosse comprovado visivelmente, verbalmente. Essas leis eram coisas que eram punidas com o que se via. E mais uma vez, fica apenas na esfera terrena, do que vemos, das ações. Ele poderia dizer com outras palavras, ninguém nunca me viu matar, ninguém nunca me viu desonrar meu pai e minha mãe, ninguém nunca me viu adulterar, ninguém nunca me viu furtar. Então, no ponto de vista da religião, dos religiosos, pode perguntar para qualquer rabino aí, ele vai dizer, não, esse aí observa a lei. Ele sabe observar a lei, ele se prostra diante de Jesus, ele sabe o que falar. Enganaria qualquer um de nós. Pensa, irmão, eu chegar aqui hoje num culto, você nunca tivesse me visto, e na hora que estivesse cantando aqui, eu visse de lá, dobrasse o meu joelho aqui na frente, levantasse as minhas mãos e chorasse. Alguém vai falar, olha, o hino está fazendo efeito. E a única coisa que eu queria era amanhã ter uma foto minha na página da igreja, para eu atualizar o meu feed. Intenção de adoração? Zero. Mas para quem me viu fazer o que eu fiz, a gente seria facilmente enganado. E esse homem, ele está aprofundando mais, ele se tornou um expert em fazer o que ele fazia. Não era só na adoração, mas era também nos mandamentos. E a preocupação dele era, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Você pode falar para mim, mas eu não tenho essa pergunta não. Eu não penso o que eu posso fazer para ser salvo. Será que não? Quando você condiciona a vinda ao culto, à igreja, a sua salvação, a sua intenção é essa. Quando você condiciona a sua presença num culto, dizendo eu vou porque eu preciso ser salvo, a sua intenção é essa. Até quando você vai ofertar e você fala, não, eu tenho que ofertar porque eu preciso ofertar na igreja. É uma necessidade que eu tenho de ofertar porque senão eu não posso ser salvo. O dízimo então, eu vou dar o dízimo.
mas é só porque eu preciso ser salvo. E a gente acaba achando que a salvação é por aquilo que a gente faz. É pelas obras boas que a gente entrega. Ajudar uma idosa a atravessar a rua. Ajudar um cadeirante a subir na calçada. A dar bom dia na rua quando a gente encontra alguém. A chegar na igreja e saudar todo mundo com a paz do Senhor. Estar presente nos ensaios, na oração, em tudo. A gente vai continuando, não, eu estou fazendo tudo certinho para ser salvo. E se alguém chegasse hoje e dissesse para você, essas coisas que você faz, não é para ser salvo. No próximo culto você estaria aqui. A sua intenção em estar aqui hoje, foi para vir adorar a Deus de fato? Ou foi simplesmente, não, porque eu tenho que ir lá, né? É o sexta jovem. Deus vai me ver lá. E quem sabe não sobra uma bênção para mim no final. Eu não consigo saber a sua intenção. Não consigo saber o que você está pensando. Mas nós estamos diante de um que conhece o que sai do seu espírito. E assim como Adão não conseguia fingir para Deus que estava tudo bem, você também não consegue. Porque uma hora ou outra, a palavra de Deus, que é uma espada mais penetrante do que uma espada de 2 fios, essa espada, ela penetra até a divisão da alma, do espírito, vai até juntas, medulas, e é apta para discernir os seus pensamentos e as intenções do seu coração. Você nunca se perguntou por que você vem para a igreja? Ou por que você vem para o ensaio? Ou por que você faz o que faz na igreja? Será que as suas motivações não têm sido erradas? Eu tenho que fazer até ser salvo. A religião pregava exatamente isso. O homem vai se divinificar até se tornar um pequeno Deus. Augusto Cury, no seu livro O Homem Mais Inteligente da História, diz que os homens querem ser ricos, os ricos querem ser políticos, os políticos querem ser reis e os reis querem ser deuses, mas só Deus quis ser homem. Será que a gente não está percorrendo um caminho contrário? Querendo procurar em nós qualidades para ser salvo? Não, Deus faz o que faz na minha vida porque eu mereço. Não, se eu conquisto algo na presença de Deus é porque eu sou digno disso, é um mérito meu. Eu tenho feito tudo o que Deus quer. Eu chego na hora, eu limpo o banco. Não, se precisar de mim, a qualquer hora, não tem problema. Mas e se Deus precisar de você para amar o próximo, onde ninguém vê, será que você vai? Se Deus falar para você que Ele quer que você vá num lugar onde ninguém vai tirar uma foto sua, onde ninguém vai postar que você é o melhor pregador, será que nós iremos nesse lugar? Ou será que a gente está igual o jovem rico, procurando caminhos para ser salvo? Para ser salvo eu tenho que mexer nesse púlpito? Eu mexo. Para ser salvo eu tenho que mexer a cadeira? Eu mexo. Para ser salvo eu tenho que levantar a mão? Eu levanto a mão. Não adianta nada disso se a sua intenção não é a intenção que Deus quer que você tenha. Um pouco antes desse jovem chegar, Jesus contou a parábola de um fariseu e de um publicano, de um homem que cumpria todas as regras da religião, e dizia, dou dízimo de tudo, sou fiel, jejum, eu faço isso, eu faço aquilo. E o outro homem do lado dizia, eu não mereço estar aqui. Então as pessoas estão ouvindo tudo isso. Então quando Jesus falou que o publicano era quem seria salvo e não o fariseu, as pessoas gravaram, o guardião da nossa lei, ele não pode ser salvo? Ele não vai ser salvo porque ele faz essas coisas? Quando chega o jovem rico, e Jesus confronta ele, denuncia ele, as pessoas falam, mas ele também não vai ser salvo? O fariseu não vai ser salvo? Esse jovem que se prostrou, adorou, cumpre os mandamentos, também não vai ser salvo? Mas por quê? Porque Jesus tocou onde precisava ser tocado. Jesus olhou para ele e disse, muito bem, como você cumpre todos os mandamentos que eu citei para você, só te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dê aos pobres. E depois você vem e me segue. Parafraseando as palavras de Jesus, foi, volta na sua casa e busca a verdadeira intenção que você deixou lá.
Quando mexeu no ego dele, naquilo que ele tinha de mais precioso, ele falou: aí já não dá, Jesus. Isso aí eu já não consigo fazer. Prostrar e me adorar, e te adorar eu faço. Cumprir o mandamento eu até faço. Agora aí o Senhor já está querendo ir fundo demais. O Senhor não está cavando demais na minha vida? Será que precise mesmo lá no fundo da minha alma para entender o que eu quero fazer, a minha intenção? Não. Eu achava que você pregava o evangelho da superficialidade, da roupa bonita, palavra bonita e adoração no culto. Mas Jesus pregava um evangelho mais profundo, porque para aquele mandamento que ele disse que não matava, Jesus disse: você pode não matar, mas se você odiar em seu coração, você já matou. Para o outro mandamento que ele dizia: na minha casa ninguém adultera, Jesus disse: tá, você pode não adulterar fisicamente, mas se você olhou para alguém com olhos impuros, você já adulterou. Era Jesus dizendo para ele: você está muito aqui, ó. Você está muito na superfície. O que eu quero de você é algo mais profundo. Você está muito aqui, ó. Você está no raso ainda. Eu quero aprofundar a sua vida. Eu quero trabalhar nas suas intenções. Que você venha no culto de sexta, não só porque te convidaram ou porque você não tinha outra coisa para fazer, mas que você passe esse mês pensando: no próximo culto eu vou estar lá e eu vou adorar mais do que eu adorei nesse. No próximo culto eu vou lá e, se precisar mesmo, fazer mais coisas, mas com a intenção correta, eu vou fazer. Para mim seria ótimo chegar aqui, olhar você, olhar esses bancos todos cheios. Mas será que para Deus valeria ter 1000 pessoas querendo ir embora? Ou Ele quer eu e você que quer estar nesse lugar? O que vale mais para Deus? Aquilo que a gente demonstra ou aquilo que Ele sabe que a gente é? Quando as pessoas ouviram tudo isso, o fariseu não vai ser salvo, o jovem rico não vai ser salvo. Um olhou para o outro e disse o texto que a gente leu. Um olhou para o outro e disse: quem vai ser salvo? Um olhou para o outro e falou: eu estou seguindo ele para ser salvo. Eu acordo 5 da manhã. Eu procuro Jesus onde Ele está. Às vezes Ele atravessa um lago e vai para o outro lado, a gente vai atrás. E Ele está dizendo que o que a gente faz não é para ser salvo. As nossas obras não nos salvam. Quem vai ser salvo? Porque se tem alguém que cumpre a lei é o fariseu. Ele, pela boca dele, diz que o fariseu não vai. O menino chegou aqui todo disposto, dobrou, ajoelhou, adorou, falou palavras bonitas e no final saiu chateado com Jesus. Quem pode ser salvo? Quem? Aí você pensa: não é o que eu faço? Precisa ser invertida aí as ordens. A Bíblia já diz que obras não salvam. Aí você vai olhar para mim e dizer: então está tudo liberado. Eu posso ser salvo fazendo qualquer coisa? Então não preciso estar aqui, eu posso ir para qualquer lugar. As obras vêm depois de quem você é. Não quem você é por causa das obras. Vou te explicar melhor. Você não é salvo porque faz as coisas. Você faz determinadas coisas porque é salvo. Você vem para o culto não para ser salvo, mas você deve vir porque você é salvo. Você adora não para que Deus olhe para você e diga: vou te salvar pela sua adoração. Não, você adora porque você tem a alegria de já ter sido salvo. Se você prega hoje, ou se eu prego aqui hoje, não é pregar para que Deus venha me salvar. Não, eu prego porque um dia Ele me salvou para que eu faça o que eu faço hoje. A sua intenção é o que vale para Deus. Você pode agradar 1, 2, 3. Você pode agradar 20 pessoas. Você pode ter milhões de seguidores. Mas se a sua intenção for errada, Deus nunca vai curtir uma foto sua. Deus nunca vai te convidar para nada. Agora cabe você escolher. A pergunta dos homens foram: e aí, quem vai ser salvo? Um olhou para o outro e falou: você vai ser salvo? Ele falou: eu achava que eu era, mas depois que ele falou isso aí, não vou ser não. O outro disse: e aí, você? Você pelo menos faz mais coisa que a gente. Mas não adianta, né? Quantidade, pelo que ele falou, é a intenção.
Eu estou seguindo ele porque às vezes ele multiplica pão. Aí um olhou para o outro e disse: ninguém vai ser salvo. Ninguém vai ser salvo desse jeito aí que ele está falando. Ninguém pode ser salvo. E sabe quando você está... Eu vou aproximar a ideia para você entender. Quando você está cantando uma música na sua mente, e a pessoa que está do seu lado completa ela, ou canta a mesma música, que você se assusta. Era esses homens pensando: ninguém vai ser salvo. Ninguém vai conseguir ser salvo. Se depender da gente, não vai dar certo, não tem como. Jesus olha para eles e diz: exatamente isso que eu queria de vocês. Que vocês entendessem que as coisas que são impossíveis para os homens, é perfeitamente possível para o meu Pai. Meu Pai sabia que pela vontade de vocês e pelas coisas que vocês fazem, vocês não seriam salvos. A salvação é uma iniciativa divina em direção a nós. Nós não estamos caminhando para nos tornarmos deuses. Porque se eu te der 2 minutos para você listar o pecado que você cometeu de manhã até a noite, vai ser pouco. Mas vamos trabalhar na sua intenção. O porquê que você faz o que faz. Amanhã você vai ter ceia. Antes de sair de casa, pense: o porquê que eu vou para a ceia? Será que é porque depois do culto tem alguma coisa para fazer? Não, eu vou porque eu me batizei, aí tem que cear, né? Amanhã está longe. Agora, por que você ainda está sentado aí e não foi embora? Por que quando a gente cantou aqui você adorou? Fechou os olhos? Foi só porque eu mandei você fechar o olho? Então eu quero que você ore com sinceridade. Até porque se você mentir na sua oração, não é para mim que você vai estar mentindo. Então eu acho que você já ouviu a palavra demais para entender que não adianta tentar camuflar as coisas. É só hora de falar com Deus. Se você quiser fechar os seus olhos, pode fechar. Se você quiser ficar com eles abertos, pode ficar. Se você quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Se você quiser ficar de pé, fique de pé. Se você quiser correr por essa igreja enquanto você ora, pode correr. Mas você precisa orar. Você precisa falar com Deus. Qual é a sua intenção? Mais silenciosa que tem das nossas intenções. O tempo está correndo e você precisa falar com Deus a verdadeira intenção. Pai, por que eu vim hoje aqui? Por que eu estou aqui hoje? Por que eu orei? Por que eu cantei? Por que eu preguei? Vamos mais fundo. O porquê que eu sou crente? Será que é porque eu tenho medo do inferno? O porquê que eu sou crente? Será que é porque a minha mãe me trouxe obrigado para o culto todos os dias? E aí eu acostumei a estar aqui? Ou por que eu faço o que eu faço? Será que eu quero agradar alguém? E esse alguém não é o Senhor? O porquê que eu estou fazendo tudo que eu faço na igreja? Por que eu sigo algumas coisas que me pedem? O porquê disso, Pai? Será que é porque eu quero pontos com alguém? Será que é porque eu quero ser visto por alguém? Ou será verdadeiramente que eu quero servir ao Senhor mesmo, de alma, espírito, e que seja evidenciado no meu corpo? Quantos cultos eu vim sem querer vir? Quantos cultos eu permaneci sem querer permanecer? Quantas vezes levantei para orar sem querer orar? Quantas vezes eu cantei sem querer cantar? Quantas vezes eu até preguei sem querer pregar? Simplesmente para alimentar uma aparência, e agora o Senhor me diz que nada disso adiantou, porque o Senhor sabia a minha verdadeira intenção. Pai, essa palavra nos denunciou, me denunciou.
Essa palavra denunciou até quem está em casa assistindo pela internet. Essa palavra veio como espada, e a espada não é para fazer carinho em ninguém, a espada é para ferir mesmo, para denunciar mesmo. Essa palavra veio como flecha no meu coração. E que esse último hino que será cantado, Pai, se eu cantei os 3 primeiros só por cantar, eu não quero repetir o mesmo ato nesse último. Se eu levantei, eu fechei meus olhos só simplesmente porque todos estavam fazendo, eu não quero repetir isso agora no final. Me ajuda a mudar as minhas intenções. Denuncie as minhas verdadeiras intenções. Pegue as minhas intenções, Pai, e coloque diante dos meus olhos, e que eu consiga enxergar que eu não sou tão bom quanto eu pensava que eu era, que eu não sou tão crente como eu pensava que eu era, que eu não te adoro do jeito que eu pensava que eu adorava. Pai, denuncie as minhas intenções, Pai. Me desengane nessa noite. Desengane a minha vida espiritual, desengane a minha caminhada contigo. Denuncie todas as minhas ações, mas que eu possa sair desse culto pensando até na minha casa, eu preciso mudar as minhas intenções. Não adianta eu fazer se a minha intenção não é verdadeira. Não adianta eu ir se a minha intenção não é verdadeira. Não adianta eu cantar se a minha intenção não é verdadeira em te adorar. Pai, coloque uma luz sobre nós hoje, e que tudo aquilo que a gente esconde como intenção seja descortinado hoje, que a gente consiga ver. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, bem, vamos dançar, Jesus. Você acabou de cantar Maranata. E aí tem que ser verdadeiro isso. A gente realmente quer que Ele venha. A gente realmente quer que Ele venha. A gente realmente quer que Ele venha. E as lamparinas estão acesas, todo mundo? Minhas lamparinas. Você tem liberdade para adorar a Deus. Estão acesas. Esperando o barulho dos teus passos. Está em direção à porta. Se ele bater na porta do seu coração agora, você vai abrir. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. Vai, quando o Senhor entrar, o Senhor vai ver tudo que precisa ser mudado. É só bater. Fique de pé, mas só se você quiser ficar de pé mesmo. E
olhos de fogo essa noite. Esses olhos de fogo que queimam tudo aquilo que não é verdadeiro. Os seus olhos que queimam todas aquelas intenções que são falsas. Os seus olhos de fogo que veem todas as coisas, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém conhece. Vem com seus olhos de fogo e mostra para nós que o Senhor sabe. Nosso desejo é esse, Pai.